Como manter uma igreja regularizada em apenas 4 passos? Meu nome é Marcelo, eu sou do Contabilidade para Igrejas e nesse vídeo eu vou te dar o passo a passo para você manter a sua igreja regularizada. Bom, o primeiro passo é abrir um CNPJ. Infelizmente, ao longo de todos esses anos que a gente vem regularizando igrejas em todo o Brasil, a gente observa que muitos pastores não têm o devido conhecimento sobre a necessidade de abrir um CNPJ para a sua igreja. Porque, infelizmente, existe uma grande confusão que está relacionada a 2 questões que envolvem as igrejas. Primeiro, que é a liberdade de expressão religiosa, e a segunda é a imunidade concedida às igrejas quanto aos impostos. Então, por conta dessas 2 questões, muitas pessoas acham que uma igreja não precisa ser regularizada. O primeiro passo é abrir um CNPJ utilizando a natureza jurídica de organização religiosa. E para que você consiga registrar esse CNPJ, primeiro você vai ter que elaborar um estatuto, que é o documento que contém todas as informações com as regras de funcionamento da sua igreja, juntamente com o registro de uma ata no cartório, que elege ali a diretoria e determina a data de abertura dessa igreja. E o segundo passo para manter uma igreja regularizada é a contratação de uma assessoria contábil especializada. Porque embora as igrejas sejam imunes e isentas de impostos, isso não isenta as igrejas de apresentar para o governo toda a sua movimentação financeira. Mas infelizmente muitos pastores, por falta de conhecimento, acham que basta abrir um CNPJ e que isso já mantém a igreja regularizada. E existem também outros casos em que os pastores acham que basta procurar um contador apenas uma vez no ano para enviar algumas informações para a Receita Federal e que isso basta. Mas o grande problema é que quando você procura um contador apenas uma vez no ano, esse contador apenas informa a Receita que a sua igreja não realizou nenhum tipo de movimentação. Ou seja, não recebeu dízimos e ofertas, não efetuou nenhuma compra utilizando o CNPJ ou não realizou nenhum pagamento de nenhuma conta, como energia elétrica, aluguel, entre outros. Então, se a sua igreja de fato não está em atividade, ou seja, não está realizando cultos e não está realizando e nem recebendo movimentações financeiras, você pode sim, e na verdade você deve procurar um contador pelo menos uma vez ao ano, sempre no início do ano, para poder fazer o envio das informações para a Receita Federal e evitar que o CNPJ seja declarado como inapto. Mas se a sua igreja está ativa, em pleno funcionamento, ou seja, realizando cultos, realizando pagamentos de despesas fixas como aluguel e energia elétrica, por exemplo, recebendo dízimos e ofertas, a sua igreja precisa ter toda essa movimentação financeira registrada e enviar essa movimentação para um contador, que vai contabilizar e vai fazer o envio dessas informações para a Receita Federal. E além dessas informações financeiras que têm que ser contabilizadas por um contador especializado, as igrejas também precisam enviar informações para o Ministério do Trabalho e Previdência, mesmo que não tenham funcionários registrados. Então, só para resumir, se a sua igreja está em funcionamento, ela precisa manter uma assessoria contábil mensal e manter um contato regular com o escritório de contabilidade, sempre enviando essas informações e recebendo algumas orientações sobre como proceder de acordo com o tipo de movimentação financeira que a igreja estiver realizando. E o terceiro passo para manter uma igreja regularizada é abrir uma conta bancária vinculada ao CNPJ da igreja. É muito comum, na realidade das pequenas igrejas principalmente, que muitas movimentações sejam realizadas no nome do pastor ou em nome do tesoureiro. Só que isso é um erro muito grave, porque para ter acesso à imunidade tributária, uma igreja precisa realizar e concentrar todas as suas movimentações financeiras vinculadas ao seu CNPJ. Então, a partir do momento em que a sua igreja utiliza uma conta bancária do pastor, por exemplo, para fazer as movimentações, os pagamentos, receber os dízimos e ofertas, esse pastor ele fica sujeito a ser tributado por conta dessa movimentação financeira que ele realiza. E além disso, essa prática causa um desconforto em muitos casos, porque para receber os dízimos e as ofertas, muitas vezes o pastor acaba passando um Pix, uma conta bancária, os dados de uma conta bancária que são pertencentes a ele, não à igreja, gerando ali um desconforto com aqueles que têm a intenção de contribuir para o crescimento da igreja. E é por isso que aqui a gente dá todo o suporte para os nossos clientes realizarem a abertura da conta bancária da sua igreja. Então a gente faz o pré-cadastro no banco parceiro, envia ali a listagem de documentação que vai precisar ser vinculada ao banco e ajuda e dá todo o suporte
na configuração do envio dos extratos bancários para o nosso escritório, porque a gente sempre precisa ter acesso a toda a movimentação financeira que a igreja realiza para cumprir de maneira correta as obrigações contábeis, fiscais e trabalhistas da igreja. E o quarto e último passo para manter a sua igreja regularizada é manter o mandato da diretoria em vigor, né? É muito comum que as igrejas realizem o registro de abertura da igreja e ali naquela registro inicial você tem um mandato da diretoria, que é feito inicialmente ali, em muitos casos, para 2, 3 ou até mesmo 4 anos. Só que em determinado momento o pastor esquece de realizar a eleição da diretoria para o próximo mandato. Só que uma igreja que tem uma diretoria com o seu mandato vencido fica impedida de realizar as movimentações básicas, como abertura e movimentação de conta bancária, compras utilizando o CNPJ. Isso gera um transtorno enorme para a igreja, porque em caso de bloqueio da conta bancária, a igreja vai ficar impedida de receber os recursos e efetivamente fazer o pagamento das contas fixas mensais. Então é muito importante que você que é líder de uma igreja, que você que é pastor, que você fique atento ao tempo de mandato que consta no estatuto da sua igreja. Porque a partir do momento em que esse mandato vencer, você precisa realizar uma nova eleição de diretoria para cumprir o próximo mandato. E se eventualmente você entender que o tempo de mandato que consta no seu estatuto é muito pequeno, como por exemplo 1 ou 2 anos, é interessante, de repente, você fazer uma reforma do seu estatuto, alongando esse tempo de mandato, para que você tenha mais tempo de trabalho ali daquela diretoria, e evitando ter custos desnecessários com registro em cartórios a todo momento. Bom, e se ficou alguma dúvida sobre esse assunto, ou se você tem alguma dúvida sobre qualquer outro assunto relacionado à regularização de igrejas, deixa aqui no comentário para que a gente possa gerar para você um conteúdo, uma orientação que vai te ajudar aí a manter a sua igreja regularizada. E no mais, eu queria pedir para você deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com os seus amigos pastores, para que a gente consiga alcançar mais igrejas e ajudá-las aí a se manterem regularizadas e cumprindo a lei que é estabelecida no país. Um forte abraço, muito obrigado.